um pouco com a questão das forças intermoleculares, com a leitura lá das ligações químicas. Então, a primeira questão traz para você três compostos e ele mostra o seguinte. Um mol de moléculas de B possui o mesmo número de moléculas que um mol de moléculas de C. Então, é uma questão bem fácil. Afinal, um mol tem sempre a mesma quantidade de substância ou de matéria, um mol. Então, a primeira está, obviamente, correta. Perdão, está correta. As interações moleculares presentes em B são mais fracas que as interações em A e C. Veja, em B você tem hidrocarbonetos que faz apenas van der Waals DI, dipolo induzido. Em A você tem ali um dipolo-dipolo e em C você tem ligação de hidrogênio. Deste modo, as interações presentes em B realmente são mais fracas. Está correto? Ok? A diferença nas temperaturas A, B e C ocorre devido à quantidade diferente de ligações covalentes em cada uma delas. Então, veja, a diferença das temperaturas não é por causa das ligações covalentes, sim por causa das interações moleculares, porque as ligações covalentes são praticamente as mesmas, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio e assim por diante. A gente está errado. Nas moléculas da substância com maior temperatura de ebulição, a geometria dos átomos de carbono é tetraédrica e a do oxigênio trigonal plana. Não. Essa que é de maior ponto de ebulição, o oxigênio vai ter estrutura angular, né? Porque ele tem ali os elétrons livres, são 2 pell, e ali você tem estrutura angular e não uma estrutura trigonal plana. Então, resposta certa, letra A, 1 e 2 na questão 2. 3. Está ali o carvão ativado, que possui material igual ao teor de carbono, beleza? Esse fenômeno ocorre por meio das interações do tipo intermoleculares na superfície do carvão que é absorvente do benzeno, que é o adsorvado. Veja, carvão, ele tem só carbono. E se ele tem só carbono, ele tem simetria. E se ele tem apenas simetria, vamos colocar aqui o carvão, né, como ele realmente é, não como diamante, sim como grafite, ele tem uma estrutura de dipolo induzido. E o benzeno é formado por CH, que é um C6H6. Então tem também dipolo induzido. Portanto, tanto o carvão quanto o benzeno vão apresentar a mesma interação molecular, que é o tipo de dipolo induzido instantâneo. Resposta certa, bem facinha, letra D. Questão 4, ele fala em evaporação do álcool e pergunta em qual molécula ou desenho você tem a molécula de álcool evaporando. Para o álcool evaporar, o que tem que acontecer? Tem que haver um rompimento das interações moleculares. Então, como assim rompimento das interações moleculares? Você tem a estrutura, como você pode ver aqui, né? Aí a estrutura, ó, isso aqui é a molécula do álcool, tá vendo? A outra molécula do álcool e a outra molécula do álcool. Então o que vai acontecer? As moléculas de álcool precisam ser rompidas. Então você rompe aqui, aqui. Ou seja, não pode quebrar em oxigênio, carbono, hidrogênio, outras moléculas. Tem que quebrar em álcool, elas apenas precisam se separar. Então a resposta certa, bem fácil essa questão. Letra C. A questão 7 mostra uma questão interessante sobre as interações moleculares. Uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que as pessoas urinem nos muros das calçadas, estabelecimentos comerciais, é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir representa suas representações com esse tipo de revestimento. Então o que acontece? Você tem ali um muro e você tem as estruturas. Veja, nessa primeira tinta você tem só carbono e hidrogênio, que é dipolo e induzido. E nessa segunda você tem OH, que é a ligação de hidrogênio. Desse modo, se ele tende a repelir justamente a urina, que é feita basicamente de água, você não pode ter essa, você tem que ter esta, porque daí você não vai ter interação entre as moléculas que serão emitidas. Então, revestimento representado e 2 apresenta a mesma eficiência. Não, o 1 tem a maior eficiência do que o 2.
O revestimento 1 é mais eficiente para devolver a urina porque a cadeia carbônica é hidrofóbica. Sim, pois por ser apolar, ser formado de CH, vai ser hidrofóbica. Resposta certa da questão 7, bem facinha e bonita. Letra D. Um tanto quanto escatológica, né? Letra B, como marquei ali. Próxima questão, questão 9. Ali estão as moléculas e aí você tem as estruturas e ele pergunta: a temperatura de ebulição, propriedade específica da matéria, está intimamente relacionada à natureza das interações moleculares. Diante do exposto, assinale a alternativa que relaciona corretamente a temperatura de ebulição em ordem crescente. Veja, quem vai ter a maior temperatura de ebulição, disparado, é o 3 ou o 2. Por quê? Porque eles têm ligações de hidrogênio. Nós sabemos que a água, por ter uma estrutura com mais probabilidade de interação, ela vai ter mais interações de hidrogênio por molécula do que o próprio álcool. Deste modo, a água vai ter um ponto de ebulição mais elevado que o álcool. E você pode usar um pouquinho também do seu bom senso, pois a gente sabe que álcool é super volátil, sente-se cheiro com bastante facilidade, e a água não é assim não. Então a água, que tem temperatura de 100, vai ser a maior, e ele quer saber a ordem crescente, né? Marca alternativa que relacione a ordem crescente, então é da mais baixa para a maior. A maior tem que ser a água, depois o álcool, aqui depois vem a cetona, que é a 4, e por último o metano. Ordem correta então, acho que eu marquei 4, né, ali sem querer. A água é 2, né? Desculpa. A água é 2, ok? Fechou. Então, essa é a ordem, por quê? Água faz ligação de hidrogênio, cetona faz dipolo, água faz ligação de hidrogênio como o álcool, né? E falei 2 vezes água, na verdade o álcool e a água fazem ligação de hidrogênio, e o metano faz dipolo induzido instantâneo. Prontinho, tudo feito, tudo certo. Só procurarmos agora a alternativa correta. Então, 1, 4, 3 e 2. A primeira, então, tem que ser a 1, metano. Depois a gente precisa ter a cetona. Depois você precisa ter o etanol. E, por último, a água. Resposta certa, letra A. Eu acho que eu coloquei os números aqui de maneira crescente, né? Mas aí a prova pede ali para você, a questão pede, que você ordene de acordo com a substância, né? Então, por exemplo, o metano, como é o mais baixo, é o primeiro, é o 1. Depois do metano vem a propanona, que é o 4. Então vem aqui, assim, desse jeito. Tudo bem? E assim por diante. Então, resposta certa, letra A. Tá, pessoal? De novo, caso não tenha me feito entender, eu escrevi os números aqui de acordo com a substância que tem ali. Só para dizer que tem que ser metano, primeiro, que tem o número 1, 4, que é a cetona, 3, que é o etanol, e 2, que é a água. E aqui o número, ficou um pouco confuso isso na questão, o número ele está organizado apenas para mostrar a ordem crescente da relação, né? 10. Ponto de ebulição do álcool é 78 e do éter é 24. Isso ocorre porque você pode colar na própria questão de cima. No álcool, querido, você tem ligação de hidrogênio. No éter, você não a tem. E se você não tem, por exemplo, está ali o éter dimetílico, tudo bem? E o álcool etanol, que é 1, 2, o que tem ali em cima, tem ligação de hidrogênio. O álcool dimetílico não tem. Deste modo, o que acontece? Facilmente você percebe que é por causa das ligações de hidrogênio que o álcool possui. Resposta certa, questão bem fácil, letra A. Próxima questão. Essa questão ela é muito estranha e confusa. Ela tem um nível de interpretação estranho porque ela não está muito clara. Então diz assim, considerando... Eu vou fazer de acordo com o que eu entendi, tá? Ó, considerando os 3 frascos contendo água, benzeno e álcool, eu não sei se é respectivamente, por exemplo, se é um frasco contendo água, um contendo benzeno e outro contendo álcool. Pelo que eu entendi, você tem os 3 dentro dos frascos. Tá, então é correto afirmar que o ou os frascos. Isso também, por isso que ficou um pouco dúbio, entende? Ficou um pouco confuso. Então, a meu ver, o que a gente tem é o seguinte: você tem 3 frascos com água, benzeno e álcool. Simples assim. Tá? E aí ele te pergunta, o que vai acontecer quando você coloca isso no congelador? É bem interessante, porque a água e o álcool vão formar uma mistura homogênea, né? E a água vai congelar,
a temperatura de zero, evidentemente, e vai acabar tendo uma densidade mais baixa. Veja que a densidade do gelo, ó, é de 0,92, tá? O benzeno que congela a 5,5, então ele também vai ser sólido, ele tem uma densidade maior. Então, desse modo, a água vai subir e o benzeno vai descer. Você vai ter água em cima, porque tem uma densidade mais baixa, e o benzeno embaixo, porque tem uma densidade mais alta. Tá? Então, isso é bem importante mesmo. Tem que cuidar, fiquem atentos, certo? Então, ficou confuso, mas é bem isso. Ó. Você tem os três líquidos e o benzeno, como tem uma densidade mais elevada, ele vai acabar ficando embaixo, quando ele ficar sólido, benzeno. Tá? Solidificou. A água tem que ir para cima. Como o álcool é solúvel em água, água e álcool tecnicamente vão ficar aqui. Só que tem alguns probleminhas, né, pessoal? A mistura água e álcool ela vai se comportar desse jeito se você tiver uma porcentagem maior de água, uma porcentagem não muito alta de álcool. A gente sabe que, por exemplo, o álcool congela a menos 116, aqui ó, 117, menos 117 graus. Então é fato que se tiver uma porcentagem alta de álcool, o que você vai ter? Você vai ter uma mistura líquida e o benzeno vai ficar embaixo de qualquer jeito, né? E a água e o álcool não vão ficar sólidos. Tá? Isso é interessante. Então não ficou muito bem claro para mim, mas a única alternativa correta, ou mais coerente, seria a letra D. Tá? Então, independentemente do estado do álcool, se sólido ou não, pela quantidade que você tem, o que vai acontecer? Ele vai ficar na superfície porque o álcool tem uma densidade muito baixa, como você está vendo ali, mais baixa que a do benzeno, que vai ficar no fundo, justamente por ser mais denso. Tudo bem? Então, bem devagarinho, a água forma uma única camada. Ela só formaria uma única camada se fosse uma mistura homogênea. E não é. Não é uma mistura homogênea. O benzeno apresentará uma camada de sólido no fundo. Tecnicamente, isso está certo, né? Por quê? Porque você vai ter o benzeno como mais denso, ele não é solúvel na água e nem no álcool. Tá? Então, tecnicamente, ele também vai ficar com essa camadinha sólida no fundo. É estranho isso, né? O benzeno e o álcool terão uma camada de sólido no fundo. O álcool não. O álcool ele não é tão denso. Água e álcool constituirão uma camada de sólido na superfície. É que o álcool, pessoal, como falei para você, né, no congelador é meio difícil. Então eu tenho um pequeno probleminha nessa questão, queria fazer essa observação, essa intervenção. Na questão 19, para mim você tem ali talvez duas possibilidades, né? Não achei muito fácil, fui atrás dessa questão, eles dão como gabarito correto letra D. Achei estranho, então eu queria fazer essa pequena observação. O benzeno, sim, se botar no congelador, como ele congela a 5,5 graus, facilmente ele vai formar uma camada de sólido no fundo. O álcool congela a menos 117, veja, nenhum congelador consegue chegar nessa temperatura, tá? Então isso é bem interessante, bem importante, fiquem atentos. E o álcool, para mim, olha, não vai formar sólido, tá? Então, de novo, como falei para você, para mim a resposta certa é letra B. O gabarito oficial que tenho aqui é letra D nessa questão. A letra D poderia ser uma possibilidade, como falei para você, pelo que eu acabei de explicar, porque se tiver pouquíssimo álcool, o álcool vai congelar junto com a água, como por exemplo uma cerveja quando congela e assim por diante na superfície. Agora, se a quantidade de álcool for mais alta, vai se formar uma mistura onde o ponto de ebulição do álcool não permitirá um congelamento. Independentemente disso, o benzeno vai apresentar uma camada de sólido no fundo. Por quê? Obviamente porque o benzeno ele congela a 5,5 graus Celsius. Tudo bem? Então, abaixo de 5,5 ele já é sólido. Isso é bem importante, portanto, no congelador, o benzeno já seria sólido. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui ser claro, então é uma questão confusa, dúbia, isso é bem importante. Você saiba, sempre o ponto de fusão indica a temperatura na qual você transita entre sólido e líquido para uma molécula. Portanto, 5,5 você tem uma temperatura abaixo disso, logo vai ser sólido. Tudo bem? Portanto, para mim, a resposta mais coerente é a letra B, gabarito oficial da letra D.
Outra coisa que pode ser interessante, assim, pessoal, para analisar essa questão também, só para fazer uma observação, para exemplificar a letra D, é que você pode ter é, uma, um frasco de cada um deles, tá? Ou seja, você pode ter um frasco com água, um frasco com benzeno, um frasco com álcool. E o benzeno vai ficar no fundo também, porque vai congelar, então, né? E o benzeno sólido, ele é mais congelar, foi uma expressão, vai solidificar, peço desculpas. E o benzeno sólido, ele é mais denso que o benzeno líquido, como você viu. Então, o líquido fica na superfície e o benzeno sólido fica embaixo, tá? Então, também tem mais esse argumento, mais esse artifício, como eu falei para você. Portanto, querido, olha, essa questão é muito dúbia, muito confusa. Vou deixar ela aqui em stand-by. Depois da questão 19, você vai ter a questão 20. Questão 20. Não, perdão. Questão 22. Ali. Observe a tabela, respectivamente 1, 2 e 3. Questão mais padrão, mais comum. Olha só. Ponto de fusão muito baixo da primeira, ponto de fusão baixíssimo na terceira, e o ponto de fusão não tão baixo, na verdade, baixo também, mas comparado aos três, mais alto na segunda. Então, a organização seria, ó, A1 é a mais fraca, depois vem a 3 e depois vem a 2. Observe que isso você pode perceber pelos pontos de ebulição também, para você entender a relação. Portanto, o 1 tem que ser o mais fraco de todos, ter interações mais fracas. E a interação mais fraca que você tem ali é no butano, que tem só ligação de Van der Waals. Depois vem o éter, obviamente, que tem ligação do tipo dipolo-dipolo. E por último, o butanol, que tem ligação de hidrogênio. Então vou colocar aqui para você, ó, DI, DD e LH. Lembrando que quanto mais forte for a interação, maiores vão ser os pontos. E isso é coerente com o que você está vendo aqui. Próxima questão. Essa questão é bem fácil, ela assusta por causa da quantidade de informação e dos desenhos e tal. Então é possível que se pergunte, tá, mas é confuso, como é que eu faço? E querido, ele mostra direitinho para você aqui com um exemplo com um haleto orgânico. Fala de bromoalcano. Então percebam que conforme vai aumentando o número de átomos, consequentemente a massa, o ponto de ebulição vai subindo, o que é normal. Conforme a massa aumenta, o ponto de ebulição aumenta porque as interações são as mesmas. Então, quando você tiver isso com flúor e com iodo, a mesma coisa vai ocorrer. Conforme a massa vai aumentando também o ponto de ebulição. Como o pontinho corresponde ao iodo, você não pode ter o flúor em cima, porque o flúor ele tem uma massa mais baixa que a do iodo. Ali está a massinha do flúor, 19, e a do iodo é a massa absurda, 127. Então, o iodo tem massa maior do que o flúor, portanto, o iodo tem que ficar embaixo. Tudo bem? Ou, tem que ter ponto de ebulição mais alto. E o flúor tem que ficar com a representação gráfica abaixo. Então, não pode começar alto aqui do flúor e ir diminuindo, porque conforme a massa vai aumentando, o ponto tem que ir aumentando. Ó, a letra B é boa, você está vendo? Olha ali, você tem os dois aumentando. Aí você se pergunta, mas por que não pode ser a B? Porque eles estão muito próximos e a diferença de massa é muito grande. Então não pode ter ponto tão próximo assim um do outro. Os pontos têm que ser mais espaçados. A letra C não pode ser porque o flúor está em cima, o flúor tem que estar embaixo. A letra D também não pode ser porque está tendo um movimento discrepante, incoerente com o que deve acontecer. E a resposta certa, mais coerente, é a letra E, porque o iodo vai ter um ponto bem mais alto, o flúor um ponto bem mais baixo, porque tem uma massa mais baixa, e conforme a massa vai aumentando das moléculas, vai aumentando seus pontos de ebulição também. Vou aumentando seus pontos de ebulição também. Portanto, resposta certa, letra E. Linda essa questão. Próxima questão. Questão 29. Essa aqui é bem mais difícil, né? A questão da FUVEST. Você tem ali as estruturas e ele pergunta: a melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são. Vamos lá. Ele pede que você faça ali uma determinada quantidade de metano é colocada para reagir com cloro em excesso, tirando HCl e compostos organoclorados, cujas propriedades são mostradas na tabela. Uma mistura obtida ao final das reações químicas
é então resfriada e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. Aí você tem então uma mistura homogênea de todos esses organocolorados, tudo isso aqui. E ele pergunta, qual é a melhor técnica para separar? É bem fácil, queridos. Quando você tem uma mistura homogênea, para separar você tem que fazer destilação fracionada, porque é uma mistura homogênea de líquidos. Então isso facilita bastante a tua vida. Aí ele pergunta, por meio desse composto, beleza. E aí ele pergunta, qual é o primeiro composto a ser separado? O primeiro composto a ser separado vai ser o primeiro a evaporar, porque na destilação fracionada você bota tudo num frasquinho e esquenta. Ali é mistura. Ali. O primeiro a evaporar, que é o que tem o ponto mais baixo, vai acabar saindo da mistura. Portanto, qual dos dos quatro é o mais volátil, que tem menor ponto? Deixa eu ver, ó, o menor ponto é o... Eles estão líquidos, né? Isso, então estão todos na fase líquida, ok? Tá, então se eles estão líquidos, deixa eu pensar, vamos pensar juntos. Então, se eles estão líquidos, o primeiro a evaporar vai ser o que tem os menores pontos. Como assim os menores pontos? Ó, esse aqui. Tá vendo? Assim, é o mais volátil, o que tem os pontos mais baixos. Tudo bem? Então, tá aí. Resposta certa da questão 29, letra D. Vai ser o H2Cl2. Ele vai ser o primeiro a ser obtido, porque você vai, com o aquecimento, né, enfim, separá-lo dos demais compostos. Uma pequena observação ali, a melhor técnica de separação, por exemplo, em fase líquida, e o primeiro composto a ser separado por essa técnica. Você pode me perguntar assim, mas por que esse aqui, o clorofórmio, não vai ser o primeiro? Porque o clorofórmio ele não vai se encontrar numa fase líquida, porque está a 25 graus Celsius. Então ele já saiu do processo, ele já evaporou, ele não vai estar mais na fase líquida. Tudo bem? Portanto, só quem vai estar na fase líquida serão esses quatro aqui. Tá? Prontinho. 34. Questão 34. Tá ali. Ele te dá os pontos, então, bem simples, e pergunta: os combustíveis líquidos a temperatura ambiente. Pô, essa é muito fácil, né? É só você escrever 25 graus Celsius nessa escalinha aqui. 25 está acima do ponto de ebulição, então é fervura. 25 está abaixo do ponto de ebulição do etanol, então é líquido. Aqui é gasoso, aqui é líquido. 25 está acima do ponto de ebulição, é gasoso. 25 fica abaixo aqui da temperatura de ebulição, então vai ser líquido. E 25 fica aqui, vai ser líquido. Tá? Então fechou direitinho, tudo pronto, bem fácil. Então os líquidos vão ser, vamos lá, etanol, metanol e octano. Etanol, metanol e octano, resposta certa, 34. Certinho? Pois bem, queridos, então, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição para algum plantão. Até a aula 5, e mesmo que seja aquela questão, repito, questão do Cefet, eu deixo aí então com esse pequeno adendo. Eu acho que a resposta correta seria a letra B, mesmo que o gabarito oficial de letra D, não concordo. A letra D estaria correta se a quantidade de álcool fosse pequena, né? Então eu acho que essa questão é uma questão cheia de equívocos, cheia de probleminhas, tem esse pequeno problema de interpretação, tá? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.